Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 19 de abril de 2021 e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Então, para começar a continuar o acompanhamento dos leitos de UTI, porque a gente tem de novo mais uma notícia boa, pela primeira vez em semanas e semanas e semanas, baixamos de 3.000 pacientes em leitos de UTI. Ainda é mais do que a gente teve por até o ano passado, até fevereiro desse ano, na verdade. Até aqui, dia 20 de fevereiro, a gente tinha um pouquinho mais do que 2.000 pacientes internados. Hoje está na faixa de 2.900, 2.998, sei lá. Mas está um pouquinho abaixo dos 3.000, o que mostra que a gente realmente está, teoricamente, num período de tendência de decrescimento do número de pessoas internadas, de pacientes em UTIs. Espero que a gente consiga se manter decrescendo, porque a gente sabe que quando as UTIs estão muito altas, quando as UTIs estão muito lotadas, diminui as chances daqueles pacientes que estão internados se recuperarem plenamente. Então o que a gente mais quer é menos pacientes em UTIs, mas na verdade o que a gente tem que batalhar é para que tenha uma menor circulação viral, porque se o vírus circula muito, vai ter muita gente em UTI. Se o vírus circula pouco, é mais natural que haja esse decrescimento e que talvez seja um pouco mais rápido do que a gente esteja vendo aqui. Mas enfim, boas notícias, está diminuindo. Espero que continue diminuindo. Agora, vacinação. Nessa semana a gente chegou aqui a um total de 2,5 milhões de doses aplicadas no Rio Grande do Sul, sendo aqui 1.950.000 doses de primeira dose, então quase 2 milhões de pessoas do estado já tomaram pelo menos uma dose, e aqui 560.000 pessoas já receberam as duas doses. E essa semana então foi uma semana que a gente recebeu mais 440.000 doses e aplicou mais ou menos a mesma quantidade. A gente aplicou aqui 411.000 doses, um pouco a menos do que na semana passada, que a gente tinha conseguido aplicar 500.000 doses aqui no estado, mas ainda assim um número bastante considerável, né? Se a gente prestar atenção no Brasil, a gente está em primeiro lugar por enquanto na vacinação, tanto em primeira dose quanto em doses aplicadas por população, né? A segunda dose, a gente não é o estado que mais aplicou proporcional à população, mas a primeira sim. E enfim, aqui puxar a orelha de novo, discrepância aumentando aqui entre os dados de Porto Alegre. A Secretaria Municipal da Saúde já conhece 138.000 casos, a Secretaria Estadual só conhece 117.000 casos de Porto Alegre. Então aqui 21.000 casos de Porto Alegre não estão sendo considerados. Então aumento de 1.916 casos na discrepância da semana passada para essa semana, ou seja, o problema aparentemente está piorando, não está melhorando. Aqui, então os dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Ontem a gente chegou a 921.812 casos confirmados e essa semana a gente teve um aumento de 30.258 casos, que é mais ou menos a mesma quantidade que a gente teve nas 3 últimas semanas. Depois desse período de grande aceleração, que a gente chegou a confirmar 54.000 casos na mesma semana, a gente vem diminuindo lentamente e parece que estabilizou aqui nessa faixa de 30.000 casos por semana. Deveria ter estabilizado um pouco mais baixo. Aqui a gente tem os novos casos todos os dias e as médias diárias a cada semana. Então a gente vê que estabilizou aqui nesse patamar de 4.200 casos por dia, 4.300, 4.500, e observando que o auge da primeira onda era metade disso, por isso a gente está aqui num patamar muito alto de estabilidade e que nem já vi várias pessoas falando, e eu vou me unir a essas pessoas, a gente não deveria estar flexibilizando as medidas enquanto o patamar estiver tão alto. Por qual que é o problema de flexibilizar com um patamar tão alto ainda? É que não tem margem de manobra, porque se começar a acelerar a partir daqui, a gente, olha só o que aconteceu, a gente saiu em 3 semanas aqui, a gente saiu de 2.700 casos por dia para 7.700 casos por dia, então a gente multiplicou por 2,5.
Agora, se acontecer a mesma coisa, a gente sai de 4.000 casos por dia para mais de 10.000 casos por dia em 3 semanas, assim. Então é uma coisa muito rápida. Se começar a acelerar do mesmo estilo que aconteceu aqui no início de fevereiro, a gente vai ter um problema muito mais grave do que a gente já teve. Observando ainda que as UTIs estão bastante lotadas, pode ser problemático. Então, não era a hora de flexibilizar. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas só que do ponto de vista da administração pública, eu continuo dizendo, tinha que dar condições para as pessoas se manterem fechadas, pelo menos o comércio não essencial e o trabalhador autônomo. Porque agora, se começar a subir, a gente vai ter um grande problema. Então fica aí o alerta. Eu acho que, acho não, a palavra não é acho. Tomara que a gente continue nessa estabilidade, que daqui a pouco volte a diminuir mais, mas ter uma estabilidade assim por 2 semanas já é um indício de que parou o decrescimento, parou a desaceleração. Enfim, gente, vamos lá. Casos ativos está dando uma boa diminuída, a gente já tinha chegado aqui perto dos 50.000 casos ativos, observando que aqui é casos ativos por data de confirmação, então tem uma diferençazinha aí dos dados. Então a gente está com 12.183 casos ativos só para comparação com as semanas anteriores. Então, deu uma diminuída. Espero que continue diminuindo nas próximas semanas. E óbitos, né, gente? O mais incrível é que hoje a gente teve aqui, chegou a 23.192 óbitos no Rio Grande do Sul. A gente teve 1.311 óbitos nessa semana, ainda é também um patamar muito alto. E eu estava olhando alguns slides mais antigos aqui do canal do Rio Grande do Sul. E mais ou menos nessa época, quando a gente estava vendo na faixa de 600, 700 óbitos por semana, eu fiz um alerta grande, assim, olha pessoal, tá fugindo do controle, porque o Rio Grande do Sul sempre tinha 400, 500 óbitos por semana, e chegou em 700, e agora olha só quantas semanas a gente teve mais de 1.000 óbitos por semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas seguidas que a gente tem mais de 1.000 óbitos por semana, sendo que a gente passou meses na faixa de 400, 500 óbitos por semana. Então, infelizmente, a gente está ainda com muitos óbitos ocorrendo por causa da Covid-19. Deu uma diminuída, porque a gente chegou aqui a quase 2.000 óbitos por semana, agora a gente está aqui em 1.300, 1.400 óbitos por semana, mas ainda é um patamar muito alto, ainda tem muita gente vindo a óbito em decorrência da Covid-19, pessoal. Então vamos tomar muito cuidado, porque é a nossa vida que está em jogo, viu? Não é só um risco mínimo, é um risco real, tá, pessoal? Então vamos tomar cuidado. Os dados da testagem no Rio Grande do Sul, essa semana a gente ficou abaixo da média, só 31.000, né, vamos arredondar, testes PCR feito, positividade alta 35,5% e também pouquíssimos testes PCR feitos em comparação com os testes rápidos. Eu sempre digo, a gente tinha que estar fazendo 70% de PCR e não 66% de teste rápido. Tinha que estar invertido esses números. A gente tinha que estar fazendo na faixa de 80.000 testes PCR por semana. Mas enfim, não estamos fazendo, né? Eu só trago esses dados para mostrar realmente que não está sendo feita a testagem real, uma testagem boa no Rio Grande do Sul. Eu acho que é um dos nossos calcanhares de Aquiles. A gente não teve uma força-tarefa para estimular a testagem via teste PCR. Teste rápido dominou aqui no Rio Grande do Sul e isso é um grande erro do Estado no controle da pandemia. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar essa semana. Vamos se cuidar, a gente está num período de estabilidade, mas é uma estabilidade muito alta. A gente se acostuma com os números, a gente relativiza os números porque já esteve pior e acha que estamos num período razoável. Não estamos num período razoável, estamos num período muito sério. Tá, pessoal? Só para dizer isso bem claro, preto no branco, é essa a verdade, tá? Então, se cuidem, qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.